Mila Santos salvou um desconhecido ferido na floresta, mas quando ele abriu os olhos, cinza-aço, ela percebeu que havia trazido um predador para dentro de casa. Lorenzo Draven era um alfa-lobisomem, líder de uma alcateia poderosa, e envolver-se com uma humana significaria quebrar a lei ancestral mais sagrada. Mas será que o coração conhece as regras da matilha? Olá, meus queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. A chuva martelava contra as janelas da pequena casa no final da Rua das Acácias, como punhos desesperados batendo em uma porta. Mila Santos ajustou o roupão de algodão ao redor do corpo e caminhou até a cozinha, os pés descalços tocando o piso frio de cerâmica. Eram 3 da manhã e ela havia acordado com um pressentimento estranho, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Aos 28 anos, Mila tinha o hábito de confiar em sua intuição. Como enfermeira no hospital da cidade, havia aprendido que certas sensações não deveriam ser ignoradas. Seus cabelos castanhos ondulados caíam soltos até a cintura, ainda bagunçados pelo sono, e os olhos verde-água refletiam a luz amarelada da luminária da cozinha. Ela preparou uma xícara de chá de camomila, esperando que a bebida morna a ajudasse a voltar ao sono. Foi então que ouviu um gemido baixo, quase inaudível por causa da tempestade. Mila congelou, a xícara a meio caminho dos lábios. O som vinha de fora, próximo à linha das árvores que separavam seu quintal da floresta densa. Deve ser algum animal ferido, murmurou para si mesma, mas algo em sua voz traía a incerteza. Colocou a xícara sobre a bancada e caminhou até a janela da sala. As cortinas de linho branco tremularam quando ela as afastou. A chuva criava uma cortina líquida que dificultava a visão, mas entre os relâmpagos, conseguiu distinguir uma forma escura próxima ao portão de madeira. Não era um animal, era um homem. Mila sentiu o coração acelerar. Cada fibra de bom senso gritava para que ela ligasse para a polícia, ou, no mínimo, para Luiz. Seu melhor amigo morava a apenas 3 quarteirões de distância e certamente viria ajudá-la, mas havia algo naquela figura caída que a impedia de buscar ajuda externa. Talvez fosse o jeito como ele jazia de lado, uma das mãos pressionada contra o que parecia ser uma ferida no abdômen. Talvez fossem os anos trabalhando em emergências que haviam afiado seus instintos de cura, ou talvez fosse simplesmente o fato de que, apesar de todos os medos racionais, Mila Santos jamais conseguiria deixar alguém morrer em sua porta. Ela vestiu as botas de chuva e pegou o guarda-chuva grande na entrada. A tempestade a atingiu com força total assim que abriu a porta. O vento frio cortou através do roupão fino, fazendo-a tremer, mas ela seguiu em frente. "Senhor?", chamou, aproximando-se cautelosamente. "Você está bem?" O homem levantou a cabeça, com dificuldade. Mesmo na escuridão e debaixo da chuva, Mila pode ver que ele era grande, muito grande. Os ombros largos tensionaram quando ele tentou se sentar, e um gemido de dor escapou de seus lábios. "Vá embora", disse ele, a voz rouca e carregada de autoridade, mesmo estando claramente ferido. "Não é seguro." Mila deveria ter obedecido. Qualquer pessoa sensata teria corrido de volta para casa e trancado a porta. Mas quando outro relâmpago iluminou o rosto do estranho, ela viu algo que a fez esquecer de todos os perigos. Dor. Não apenas física, mas uma dor profunda e antiga que parecia estar gravada em cada linha de suas feições marcantes. Os cabelos negros grudavam na testa devido à chuva, e os olhos cinza-aço a fitavam com uma intensidade que deveria tê-la assustado. Em vez disso, despertou todos os seus instintos maternais. "Você está ferido", disse ela, aproximando-se mais. "Precisa de ajuda médica." "Não posso ir a um hospital", respondeu ele, tentando se levantar e falhando. "Eles farão perguntas que não posso responder." Mila notou a marca de mordida antiga em seu ombro esquerdo, visível através da camisa rasgada e ensanguentada. A ferida parecia séria, mas não era a única. Havia cortes e hematomas por todo o corpo, como se ele tivesse saído de uma batalha. "Então vou tratá-lo aqui", decidiu ela, estendendo a mão. "Sou enfermeira, posso ajudar."
O homem a fitou por um longo momento, como se estivesse medindo sua sinceridade. Havia algo selvagem em seus olhos, algo que fazia o ar ao redor parecer carregado de eletricidade. Mila sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da chuva. "Por que faria isso?" perguntou ele. "Não me conhece. Posso ser perigoso. Porque é o certo a fazer", respondeu ela simplesmente. "E porque, apesar de suas palavras, posso ver que você não me machucaria." Ele pareceu surpreso com a resposta. Lentamente, aceitou a mão estendida. O toque foi como um choque elétrico para ambos. Mila sentiu uma onda de calor subir pelo braço e, por um instante, teve a estranha sensação de que podia sentir a dor dele como se fosse sua. Com algum esforço, conseguiram chegar até a casa. Mila o guiou até o sofá da sala, onde ele se deixou cair com um gemido de alívio. Ela correu para buscar seu kit de primeiros socorros e toalhas limpas. "Como se chama?" perguntou enquanto examinava os ferimentos. Ele hesitou por um momento. "Lorenzo", disse finalmente. "Lorenzo Draven." "Mila Santos", respondeu ela, começando a limpar um corte profundo no braço dele. "O que aconteceu com você, Lorenzo?" "Conflitos familiares", disse ele vagamente, mas Mila percebeu a tensão em sua mandíbula. "Algumas pessoas acham que sabem o que é melhor para mim." Enquanto trabalhava, ela notou detalhes estranhos. A pele de Lorenzo parecia mais quente que o normal, e alguns dos ferimentos menores já mostravam sinais de cicatrização acelerada. Havia também um cheiro distintivo nele, como terra molhada e pinheiros, que de alguma forma a acalmava. "Você não é daqui da cidade", observou ela, aplicando um curativo na ferida mais séria. "Moro na floresta", disse ele, "com minha família." Algo na forma como ele pronunciou a palavra família fez Mila levantar os olhos. Lorenzo a estava observando intensamente, como se estivesse tentando decifrar algum mistério. "Você não tem medo de mim", disse ele, e não era uma pergunta. "Deveria ter?" "Sim", respondeu ele com uma honestidade brutal. Qualquer pessoa sensata teria medo. Mila terminou de enfaixar o último ferimento e se sentou na poltrona em frente ao sofá. A tempestade lá fora começava a diminuir, mas dentro da casa, a tensão parecia aumentar a cada segundo. "Bem, talvez eu não seja uma pessoa muito sensata", disse ela com um sorriso pequeno. "Minha mãe sempre dizia que eu recolhia todos os animais feridos do bairro." Lorenzo inclinou a cabeça, estudando-a. "Animal ferido", repetiu ele, e havia algo quase divertido em sua voz. "Descrição adequada. Não quis ofender." "Não me ofendeu", disse ele recostando-se no sofá. "É mais preciso do que você imagina." Havia camadas de significado nessas palavras que Mila não conseguia decifrar, mas antes que pudesse perguntar mais, Lorenzo fechou os olhos. A exaustão finalmente o venceu. Mila o observou dormir, notando como sua respiração era profunda e regular, e como os músculos tensionados finalmente relaxaram. Mesmo ferido e vulnerável, ele emanava uma aura de poder que enchia o ambiente. Ela deveria estar com medo. Deveria estar questionando sua decisão de trazer um estranho para casa. Em vez disso, sentia-se estranhamente completa, como se algo que estava faltando em sua vida tivesse finalmente encontrado seu lugar. Do lado de fora, o último rumor de trovão ecoou na distância. A tempestade havia passado, mas Mila tinha a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto subia para o quarto, uma última olhada para o homem dormindo em seu sofá fez seu coração acelerar. Havia algo em Lorenzo Draven que desafiava explicações racionais, algo que a atraía de uma forma que deveria assustá-la, mas no fundo de sua mente, uma voz sussurrava uma verdade que ela ainda não estava pronta para aceitar. Ela não havia salvado apenas um homem ferido naquela noite, havia trazido um predador para dentro de casa, e quando ele acordasse, descobriria que o maior perigo não era ele partir, mas sim ela não querer que ele fosse embora. O aroma de café fresco e pão torrado despertou Lorenzo antes mesmo dos primeiros raios de sol filtrarem pelas cortinas da sala. Seus sentidos aguçados captaram cada detalhe. O perfume delicado de Mila vindo da cozinha, misturado com lavanda e algo unicamente dela que fazia seu peito apertar de uma forma desconcertante. Ele se levantou devagar, testando os limites de seus ferimentos. A dor havia diminuído consideravelmente durante a noite. Sua natureza lobisomem acelerava a cura, mas não o suficiente para que uma humana não notasse. Precisava ser cauteloso.
Bom dia, disse Mila, aparecendo na porta da cozinha com uma bandeja nas mãos. Usava um vestido simples azul marinho que realçava seus olhos verde-água e os cabelos estavam presos em um coque frouxo. Como se sente? Melhor, respondeu Lorenzo, observando-a se aproximar. Obrigado pela hospitalidade. Ela colocou a bandeja na mesinha de centro. Café, ovos mexidos, torradas e um pequeno pote de geleia caseira. O gesto doméstico e carinhoso despertou algo perigoso no peito de Lorenzo. Há décadas não experimentava esse tipo de cuidado genuíno. Precisa se alimentar para se recuperar, disse ela, sentando-se na poltrona. As feridas estão cicatrizando bem, mas ainda precisa de repouso. Lorenzo pegou a xícara de café, seus dedos roçando brevemente nos dela. O toque provocou a mesma descarga elétrica da noite anterior, e ele viu Mila reprimir um tremor. Não posso ficar muito tempo, disse ele, forçando-se a ser prático. Minha ausência será notada. Por sua família? Algo assim. Lorenzo bebeu o café, evitando o olhar curioso dela. Como poderia explicar que comandava uma alcateia de lobisomens, que sua ausência poderia provocar disputas internas e desestabilizar o território? São pessoas complicadas, com regras muito rígidas. Mila inclinou a cabeça, estudando-o. Regras sobre o quê? Sobre com quem posso me associar. A palavra associar soou inadequada mesmo para ele. O que sentia por Mila, após apenas algumas horas, transcendia qualquer associação casual. Era perigoso e irracional, mas inegável. Eles não aprovariam você estar aqui, concluiu ela. Definitivamente não. Mila se levantou e caminhou até a janela, observando a manhã ensolarada que contrastava com a tempestade da noite anterior. Lorenzo a observou em silêncio, memorizando cada detalhe, a curva delicada dos ombros, a cicatriz discreta na clavícula, o jeito como ela entrelaçava os dedos quando estava pensativa. E você? Perguntou ela sem se virar. O que você aprova? A pergunta o pegou desprevenido. Lorenzo colocou a xícara de volta na bandeja e se levantou, aproximando-se lentamente. Parou a uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para sentir o calor emanando dela. Eu aprovo sua coragem, disse ele, a voz mais rouca do que pretendia. Sua gentileza, o fato de você ter salvado um estranho sem esperar nada em troca. Mila se virou para encará-lo. A proximidade fez o ar entre eles parecer carregado de eletricidade. E isso é suficiente para ir contra sua família? Lorenzo estendeu a mão, quase tocando o rosto dela, mas se conteve no último segundo. As consequências de se envolver com uma humana ecoavam em sua mente como um mantra sombrio. Exílio, guerra civil, a destruição de tudo pelo que havia lutado. Não deveria ser, admitiu ele, mas está se tornando. O momento foi interrompido pelo som de passos na varanda. Mila se afastou rapidamente e Lorenzo tensionou todos os músculos, seus instintos de proteção se ativando instantaneamente. Mila, chamou uma voz masculina do lado de fora. Você está aí? É o Luiz, sussurrou ela, parecendo dividida entre alívio e pânico. Meu melhor amigo. Ele é médico. Lorenzo captou o cheiro do homem através da porta. Humano, honesto e com um traço de preocupação que indicava cuidado genuíno por Mila. Não representava uma ameaça física, mas sua presença complicava as coisas. Mila, abra a porta. Vi luz acesa a noite passada durante a tempestade e fiquei preocupado. Ela olhou para Lorenzo, claramente em conflito. Pode confiar nele? Perguntou Lorenzo em voz baixa. Com minha vida, respondeu ela sem hesitar. Então confie com a minha também. Mila abriu a porta, revelando um homem de altura média, cabelos castanhos e um sorriso caloroso que se transformou em preocupação quando viu Lorenzo. Quem é ele? Perguntou Luiz, entrando e fechando a porta atrás de si. Seus olhos treinados de médico já estavam avaliando os ferimentos visíveis de Lorenzo. Lorenzo Draven, disse Mila. Encontrei ele ferido na tempestade. Luiz se aproximou, mas Lorenzo percebeu que ele mantinha uma postura protetora em relação a Mila. Deveria ter me chamado, disse Luiz, dirigindo-se a ela, mas sem tirar os olhos de Lorenzo, ou levado ele para o hospital. Ele não pode ir ao hospital, explicou Mila. Por quê? A pergunta de Luiz era direta, carregada de suspeita. Lorenzo o encarou firmemente. Havia algo no jeito como Luiz olhava para Mila que o incomodava. Uma familiaridade, um cuidado que ia além da amizade. Ciúme, uma emoção que Lorenzo raramente experimentava, queimou em seu peito. Questões pessoais, disse Lorenzo.
Que tipo de questões deixam um homem com ferimentos como esses? Insistiu Luiz, cruzando os braços. A tensão na sala aumentou. Lorenzo podia sentir os instintos do lobo se agitando, respondendo ao que percebia como um desafio ao seu território. Mas Mila não era seu território, ele se lembrou forçadamente. Ela era uma humana livre, capaz de escolher suas próprias companhias. Luiz, por favor, disse Mila, colocando-se entre os dois homens. Ele está ferido e precisa de ajuda. Isso é tudo que importa agora. Luiz suspirou, sua postura relaxando ligeiramente. Está bem, mas quero examiná-lo adequadamente. Se há algo sério, precisaremos de recursos médicos apropriados. Lorenzo assentiu relutantemente. Permitir que um humano o examinasse era arriscado, mas recusar levantaria mais suspeitas. Enquanto Luiz preparava seus instrumentos médicos, Lorenzo notou como Mila observava a interação entre eles. Havia preocupação em seus olhos, mas também algo mais profundo. Ela estava protegendo Lorenzo, mesmo sem entender completamente de que suas feridas estão cicatrizando muito rapidamente, observou Luiz após o exame, franzindo a testa. É quase anormal. Lorenzo e Mila trocaram um olhar rápido. Sempre cicatrizei rápido, disse Lorenzo. Boa genética. Luiz não pareceu convencido, mas não insistiu. Em vez disso, voltou-se para Mila. Preciso falar com você, em particular. Mila hesitou, mas assentiu. Eles saíram para a cozinha, deixando Lorenzo sozinho na sala. Mesmo com sua audição aguçada, ele se forçou a não escutar a conversa, respeitando a privacidade de Mila. Mas não conseguiu ignorar o tom preocupado de Luiz, nem a determinação crescente na voz dela. Quando retornaram, a expressão de Luiz era sombria. Vou confiar no julgamento da Mila, disse ele a Lorenzo, mas se você machucá-la de qualquer forma, terá que responder a mim. Entendido, respondeu Lorenzo, respeitando a lealdade do homem. Depois que Luiz partiu, Mila se sentou ao lado de Lorenzo no sofá. A proximidade fez cada nervo dele se acender. Ele está certo, você sabe, disse ela suavemente, sobre confiar no meu julgamento. Eu confio em você, Lorenzo. Talvez não devesse, admitiu ele virando-se para encará-la. Por que não? Lorenzo lutou contra o impulso de contar a verdade, de revelar sua natureza e os perigos que ela enfrentaria ao se envolver com ele. Em vez disso, levantou a mão e finalmente tocou o rosto dela, o polegar traçando suavemente a linha da maçã do rosto. Porque uma vez que você descubra quem eu realmente sou, disse ele, a voz áspera de emoção, pode ser tarde demais para se afastar. Mila cobriu a mão dele com a sua, mantendo-a pressionada contra seu rosto. E se eu não quiser me afastar? Antes que Lorenzo pudesse responder, um uivo distante ecoou através da floresta. Ele congelou, reconhecendo imediatamente o som. Era um chamado de sua alcateia. Eles haviam encontrado seu rastro. O uivo distante ecoou novamente pela floresta, mais próximo desta vez. Lorenzo se levantou bruscamente, todos os músculos tensos como um predador prestes a atacar. Seus olhos cinza-aço escureceram, assumindo um tom quase prateado que fez Mila recuar instintivamente. Preciso ir, disse ele, a voz carregada de urgência. Agora. Lorenzo, o que está acontecendo? Mila se levantou também, estendendo a mão em sua direção. Você está assustado? Ele riu sem humor. Eu não sinto medo, Mila, mas eles virão atrás de mim, e quando vierem, parou, passando as mãos pelos cabelos negros. Não posso permitir que você se envolva nisso. Quem vai vir? Sua família? Entre outras coisas, murmurou ele, caminhando até a janela para observar a linha das árvores. Eles não entenderão por que escolhi ficar. E por que escolheu? A pergunta o pegou, desprevenido. Lorenzo se virou lentamente, encontrando os olhos verde-água dela fixos em seu rosto. Havia algo na expressão de Mila que o desarmar completamente, uma vulnerabilidade misturada com determinação que fazia seu peito apertar. Você realmente quer saber? Perguntou ele, aproximando-se devagar. Sim. Lorenzo parou a centímetros dela, próximo o suficiente para sentir o calor de sua pele e o perfume delicado que emanava de seus cabelos. Porque em 300 anos de existência, disse ele, a voz baixa e rouca, nunca encontrei alguém que me olhasse como você olha. Mila piscou, processando as palavras. 300 anos? Lorenzo percebeu o deslize tarde demais. A verdade havia escapado no calor do momento, carregada de emoções que ele mantinha enterradas há décadas. É uma expressão, disse ele rapidamente,
mas viu a desconfiança crescer nos olhos dela. Não é, retrucou Mila, dando um passo para trás. Há algo que você não está me contando, algo importante. Outro uivo cortou o ar, mais próximo ainda. Lorenzo ouviu as pegadas distantes de sua matilha se aproximando através da floresta. Tinha talvez 5 minutos antes que chegassem à casa. Mila, preciso que você confie em mim, disse ele pegando as mãos dela entre as suas. Só mais um pouco. Prometo que explicarei tudo, mas agora preciso protegê-la. Me proteger do quê? De mim, admitiu ele. E do que sou? Ela estudou o rosto dele por um longo momento, procurando sinais de mentira. Em vez disso, encontrou apenas verdade crua e uma dor profunda que a fez querer abraçá-lo. Está bem, disse ela finalmente, mas não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho. Mila, não, interrompeu ela firmando a voz. Você me salvou quando decidiu confiar em mim ontem à noite. Agora é minha vez de salvá-lo. Lorenzo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Nenhuma mulher, humana ou não, jamais havia se oferecido para protegê-lo. Ele era o alfa, o protetor, aquele que ficava entre o perigo e os outros. Mas ali estava Mila, pequena e delicada, disposta a enfrentar o desconhecido por ele. Você não entende o que está oferecendo, sussurrou ele. Então me explique. O som de passos se aproximando os fez congelar. Lorenzo empurrou Mila suavemente para trás, colocando-se entre ela e a porta. Fique atrás de mim, ordenou, sua voz assumindo um tom autoritário que fez o ar vibrar. Não importa o que aconteça, não saia de trás de mim. A porta da frente se abriu sem convite. 3 figuras entraram, 2 homens altos e musculosos flanqueando uma mulher de cabelos platinados e olhos predadores. Todos eles carregavam a mesma aura perigosa que Lorenzo, mas intensificada pela hostilidade. Kael, cumprimentou Lorenzo, o homem mais alto, um ruivo com cicatrizes no rosto. Pensei que fossem respeitar minha privacidade. Privacidade? A mulher riu, um som frio e cortante. Você desapareceu por 2 dias, Lorenzo. A matilha está em caos. Mila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente errado com aquelas pessoas. A forma como se moviam era fluida demais, predatória, e a maneira como olhavam para ela. Apresente-nos a sua amiga, disse a mulher, os olhos fixos em Mila como uma cobra observando um rato. Não é da conta de vocês, Selene, retrucou Lorenzo. Tudo que envolve o Alfa é da nossa conta, disse Kyle, dando um passo à frente, especialmente quando envolve humanos. A palavra humanos foi pronunciada com desprezo evidente. Mila sentiu Lorenzo tensionar ainda mais à sua frente. Saiam da minha propriedade, disse ela, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Agora, Selene arqueou uma sobrancelha, claramente divertida. Que corajosa, murmurou, mas corajosa demais para seu próprio bem. Selene, a voz de Lorenzo carregava um aviso perigoso. Não. O quê? A mulher sorriu, mostrando dentes que pareciam ligeiramente afiados demais. Não posso admirar a coragem dela? Mila sentiu o terror começar a se formar em seu estômago, mas se forçou a permanecer firme. Havia algo acontecendo ali que estava além de sua compreensão, mas uma coisa era clara. Lorenzo estava tentando protegê-la. Está na hora de voltar para casa, irmão, disse o terceiro homem, falando pela primeira vez. A alcateia precisa de seu líder. Eu voltarei quando estiver pronto, respondeu Lorenzo. E quando será isso? Perguntou Kael. Quando você se cansar de brincar de casinha com a humana, o insulto atingiu seu alvo. Lorenzo deu um passo à frente, uma energia perigosa emanando de seu corpo. Mila podia jurar que viu seus olhos brilharem por um momento. Cuidado com suas palavras, Kael. Ou o quê? Desafiou o ruivo. Vai me expulsar da matilha por falar a verdade? A tensão na sala atingiu um pico perigoso. Mila podia sentir a violência iminente no ar, espessa como melado. Parem, disse ela saindo de trás de Lorenzo antes que ele pudesse impedi-la. Todos vocês. Mila, não, murmurou Lorenzo, mas ela já havia tomado sua decisão. Caminhou até ficar ao lado dele, enfrentando os 3 intrusos com uma coragem que não sabia possuir. Não sei quem vocês são ou o que querem, mas posso ver que Lorenzo está dividido, disse ela, entre vocês e o que quer que esteja acontecendo aqui. Selene inclinou a cabeça, estudando Mila com interesse renovado. Inteligente também.
murmurou. Interessante. Se vocês o respeitam tanto quanto parecem respeitar, continuou Mila, então deveriam respeitar suas escolhas também. Até mesmo quando essas escolhas podem destruir tudo pelo que lutamos? Perguntou Kael. Especialmente então, respondeu ela sem hesitar. Lorenzo a olhou com uma expressão de espanto e algo mais profundo. Lentamente, sua mão encontrou a dela, entrelaçando os dedos em um gesto que falou mais que palavras. Selene notou o gesto e sorriu de forma predatória. Muito interessante mesmo, disse ela. Acho que nossa pequena humana não faz ideia do que acabou de fazer. O que quer dizer? Perguntou Mila, mas uma parte dela temia a resposta. Selene se aproximou, parando bem na frente de Mila. Quando falou, sua voz estava carregada de uma promessa sombria. Você acabou de se declarar publicamente como companheira de um alfa, querida. E isso muda tudo. As palavras de Selene ecoaram pela sala como uma sentença de morte. Mila sentiu o sangue gelar nas veias enquanto processava o significado por trás do sorriso predatório da mulher. Companheira? Repetiu ela, olhando para Lorenzo em busca de explicações. Do que ela está falando? Lorenzo fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para uma batalha inevitável. Na nossa cultura, disse ele cuidadosamente, certas demonstrações públicas de lealdade têm consequências fatais na maioria das vezes, acrescentou Kyle com um sorriso cruel, especialmente quando envolvem humanos. A temperatura da sala pareceu cair vários graus. Mila instintivamente se aproximou mais de Lorenzo, que colocou um braço protetor ao redor dela. Vocês estão assustando ela, disse Lorenzo, sua voz carregando uma autoridade que fez até mesmo Selene dar um passo atrás. Nós estamos assustando ela? Riu Selene. Lorenzo, querido, você não contou para sua pequena humana o que acontece quando alguém desafia as leis ancestrais? Que leis? Perguntou Mila, encontrando coragem em sua própria confusão. Vocês estão falando por enigmas. Selene trocou um olhar significativo com Kael antes de responder. A lei que proíbe a união entre alfas e humanos, querida. Uma lei escrita em sangue há 1000 anos. Selene, basta, advertiu Lorenzo. Não, deixe ela falar, disse Mila, erguendo o queixo desafiadoramente. Quero entender no que me meti. O terceiro homem, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Você se meteu em uma guerra humana, uma guerra que pode destruir nossa espécie. Marcos tem razão, concordou Kael. O Conselho dos Anciões já está questionando a liderança de Lorenzo. Sua ausência dos últimos dias apenas confirmou suas suspeitas. Lorenzo tensionou e Mila pôde sentir a raiva emanando dele em ondas quase palpáveis. Que suspeitas? Perguntou ele, embora parecesse conhecer a resposta. Que você se tornou fraco, disse Selene, as palavras cortando como lâminas. Que sua obsessão por esta humana comprometeu seu julgamento, e eles enviaram vocês para me trazer de volta. Entre outras coisas, murmurou Marcos, sua mão indo instintivamente para algo escondido sob a jaqueta. Lorenzo notou o movimento e empurrou Mila para trás dele, novamente. Vocês não ousariam, disse ele, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. O conselho está dividido, admitiu Kael. Alguns ainda acreditam que você pode ser redimido. Outros acham que já é tarde demais. E você, Kael? Perguntou Lorenzo. Do que lado está? O ruivo hesitou por um momento antes de responder. Do lado da matilha. Sempre. Isso não responde minha pergunta. Responde perfeitamente, interrompeu Selene. Kael segue as ordens, como todo bom soldado, e as ordens são claras. Você volta conosco, ou o quê? Selene sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Ou o conselho tomará medidas mais drásticas. O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaças não ditas. Mila podia sentir o peso de decisões monumentais sendo tomadas ao redor dela, decisões que poderiam custar vidas. Quantos tempo tenho? Perguntou Lorenzo finalmente. Até a próxima lua cheia, respondeu Marcos. 3 dias. E se eu me recusar? Então você será considerado um traidor, disse Kyle simplesmente. E traidores são eliminados. Mila sentiu o chão se mover sob seus pés. Em menos de 48 horas, sua vida havia se transformado completamente. Primeiro salvara um estranho ferido, depois
se vira envolvida em algum tipo de conflito familiar complexo e agora descobria que havia inadvertidamente assinado uma sentença de morte. "E eu?", perguntou ela, surpresa pela firmeza de sua própria voz. "O que acontece comigo?" Os três visitantes trocaram olhares sombrios. "Humanos que descobrem nossos segredos raramente vivem para contá-los", disse Selene casualmente, como se estivesse comentando o tempo. Lorenzo se moveu tão rapidamente que Mila mal conseguiu acompanhar. Em um segundo, estava ao lado dela. No próximo, estava com a mão no pescoço de Selene, pressionando-a contra a parede. "Toque nela e eu destroço sua garganta", rosnou ele, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. "Lorenzo", disse Kael em tom de aviso, mas não fez movimento para ajudar Selene. "Você está provando meu ponto", conseguiu dizer Selene, apesar da pressão no pescoço. "Sua humanidade o tornou irracional. Minha humanidade me tornou melhor", replicou Lorenzo, soltando-a bruscamente. Selene massageou o pescoço, mas seu sorriso não vacilou. "O conselho ficará interessado em saber disso. Digam ao conselho que aceito o ultimato", disse Lorenzo. 3 dias. "Lorenzo, não", disse Mila tocando seu braço. "Não pode fazer isso." Ele se virou para ela e Mila viu algo se quebrar em seus olhos. "Não tenho escolha, querida. Se não voltar, eles enviarão outros. E na próxima vez, não serão tão diplomáticos." "Sábio", comentou Marcos. "Talvez ainda haja esperança para você." "Saia da minha propriedade", disse Mila de repente, surpreendendo a todos. "Todos vocês. Agora." "Que atrevida", murmurou Selene, mas havia algo que parecia respeito em sua voz. 3 dias, Lorenzo", repetiu Kael, dirigindo-se à porta. "Não nos faça voltar para buscá-lo." Depois que eles saíram, um silêncio pesado se instalou na sala. Mila se deixou cair no sofá, as pernas tremendo pela adrenalina. "Humanos raramente vivem para contar", repetiu ela, olhando para Lorenzo. "Que tipo de segredos vocês têm?" Lorenzo se sentou ao lado dela, passando as mãos pelos cabelos. "O tipo que pode matá-la só de saber." "Então me conte", disse ela. "Se vou morrer por isso, pelo menos quero entender por quê." Lorenzo a estudou por um longo momento, claramente lutando contra si mesmo. "Mila, se eu contar a verdade, não haverá volta. Sua vida nunca mais será a mesma." "Minha vida já mudou", respondeu ela. "No momento em que decidi salvá-lo." Ele assentiu lentamente, como se chegasse a uma decisão inevitável. "Está bem", disse ele, virando-se para encará-la completamente. "Mas primeiro precisa saber que, independente do que acontecer nos próximos 3 dias, não me arrependo de ter conhecido você." "Lorenzo, eu sou um lobisomem, Mila, e você acabou de se tornar o alvo de toda criatura sobrenatural que quer me ver morto." Antes que ela pudesse processar completamente a confissão, o som de vidro quebrando ecoou pela casa. Uma pedra havia sido atirada pela janela da sala, carregando uma mensagem amarrada com barbante. Lorenzo pegou o papel e o desenrolou. Suas feições escureceram conforme lia. "O que diz?" perguntou Mila, embora temesse a resposta. Lorenzo levantou os olhos e ela viu medo puro refletido neles pela primeira vez. "Que já é tarde demais para escolhas. A guerra começou e você agora é considerada uma ameaça à existência deles." Do lado de fora, uivos distantes começaram a ecoar pela floresta, se multiplicando até formar um coro ameaçador que cercava completamente a casa. Os uivos se intensificaram, criando um círculo sonoro ao redor da casa. Mila sentiu cada pelo do corpo se arrepiar enquanto processava a revelação de Lorenzo, lobisomem. A palavra ecoava em sua mente como um mantra impossível. "Quantos são?" perguntou ela, surpreendendo-se com a calma de sua própria voz. Lorenzo estava parado junto à janela quebrada, olhos fechados, concentrado. "Pelo menos 12, murmurou. "Talvez mais. Eles nos cercaram completamente." "São da sua matilha?" "Não." Sua voz era sombria. "Estes são diferentes, mais selvagens. O conselho deve ter contratado mercenários." Mila se levantou, caminhando até ele. Mesmo sabendo o que ele era agora, não sentia medo. Era estranho, mas a revelação apenas confirmava o que seus instintos já sabiam. Lorenzo era perigoso, mas não para ela. "O que fazemos?" Ele abriu os olhos, fixando-os nela com uma intensidade que a fez tremer. "Nós não fazemos nada. Você vai se esconder no porão enquanto eu lido com o... Isso? Absolutamente não",
retrucou ela imediatamente. Não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho. Mila, você não entende. Quando eu me transformar, posso não conseguir distinguir entre amigo e inimigo. É perigoso demais. Então não se transforme. Lorenzo riu sem humor. Contra 12 lobisomens, seria suicídio. O som de passos se aproximando da porta da frente os fez congelar. Lorenzo empurrou Mila para trás da cozinha, posicionando-se entre ela e qualquer ameaça. Há uma saída dos fundos? Sussurrou ele. Sim, pela lavanderia. Dá acesso ao quintal. Perfeito. Quando eu disser, você corre. Não olha para trás. Não espera por mim. Há uma estrada a 2 quilômetros ao norte. Siga até a cidade e procure o Luiz. Lorenzo, prometa, interrompeu ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Prometa que vai correr. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente explodiu. 3 figuras sombrias invadiram a sala, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Seus olhos brilhavam dourados na penumbra, e Mila pôde ver presas afiadas quando eles sorriram. Encontramos vocês, disse o líder, um homem alto com cicatrizes rituais nos braços. O alfa traidor e sua mascote humana. Vocês não são bem-vindos aqui, disse Lorenzo, sua voz assumindo um tom gutural que fez as janelas vibrarem. Não estamos aqui para ser bem-vindos, replicou outro dos invasores. Estamos aqui para cumprir uma sentença. Lorenzo começou a se transformar. Mila observou fascinada e aterrorizada enquanto seus músculos se expandiam. Os ossos estalavam em novas posições e pelos escuros brotavam de sua pele. Seus olhos se tornaram prateados e selvagens, mas ele manteve forma humana o suficiente para ainda ser reconhecível. A batalha explodiu na sala. Lorenzo se moveu como um relâmpago, seus punhos agora equipados com garras afiadas. O primeiro atacante voou pela janela em pedaços. O segundo teve a garganta rasgada antes mesmo de conseguir reagir. O terceiro, porém, era mais esperto. Esquivou do ataque de Lorenzo e se dirigiu diretamente para Mila. Agora, gritou Lorenzo. Mila correu para a lavanderia, mas o lobisomem era mais rápido. Garras rasgaram sua blusa, deixando 3 arranhões superficiais em suas costas. Ela gritou de dor e terror. O som fez algo se quebrar em Lorenzo. Ele rugiu com uma fúria primordial e se lançou sobre o atacante, perdendo completamente o controle. A transformação se completou instantaneamente. Mila chegou à porta dos fundos quando ouviu o som horrível de ossos sendo despedaçados. Ela se virou por um segundo e viu uma criatura magnífica e aterrorizante onde Lorenzo estava, um lobo gigantesco de pelos negros e olhos prateados, com sangue escorrendo de suas mandíbulas. Por um momento, esses olhos se fixaram nela, e Mila viu algo selvagem e faminto que a fez correr mais rápido do que jamais havia corrido. O quintal estava escuro, mas ela conhecia cada centímetro. Correu em direção à linha das árvores, ouvindo mais uivos e sons de batalha vindos da casa. Chegou quase à floresta quando uma figura saltou das sombras, bloqueando seu caminho. Era uma mulher, mas com características lupinas, orelhas pontudas, presas visíveis e garras nos dedos. Aonde pensa que vai, humana? Mila parou, sem fôlego e desesperada. Atrás dela, podia ouvir Lorenzo lutando contra mais atacantes. Por favor, disse ela, não quero problemas. Só quero ir embora. Tarde demais para isso. Riu a mulher-lobo. Você viu demais. Sabe demais. Sua existência é uma ameaça. Eu não vou contar para ninguém. Juro. Oh, querida, eu sei que não vai. A criatura se aproximou lentamente, porque mortos não falam. A mulher-lobo saltou, garras estendidas. Mila fechou os olhos, preparando-se para o impacto que nunca veio. Em vez disso, ouviu um rugido ensurdecedor e o som de corpos colidindo. Abriu os olhos para ver Lorenzo, ainda em forma de lobo, lutando ferozmente com a atacante. Mas havia algo errado. Lorenzo estava perdendo. A outra criatura era menor, mas mais ágil, e Lorenzo estava claramente exausto das batalhas anteriores. Mila olhou ao redor desesperadamente, procurando alguma coisa, qualquer coisa que pudesse ajudar. Seus olhos pousaram em um galho grosso caído próximo a uma árvore. Sem pensar 2 vezes, pegou o galho e correu em direção à luta. A mulher-lobo estava sobre Lorenzo, garras levantadas para o golpe final. Ei! Gritou Mila, acertando a criatura na cabeça com toda a força que conseguiu reunir. A mulher-lobo cambaleou, atordoada. Lorenzo aproveitou a distração para se recompor
e, com um movimento fluido, quebrou o pescoço da atacante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo, ainda em forma de lobo, se virou lentamente para Mila. Seus olhos prateados a estudaram por um longo momento. Mila deixou o galho cair e estendeu a mão lentamente. Lorenzo, disse ela suavemente. Sou eu, Mila. O lobo inclinou a cabeça, como se estivesse lutando para se lembrar. Então, gradualmente, começou a se transformar de volta. Quando finalmente recuperou a forma humana, Lorenzo estava nu, sangrando e exausto, mas vivo. Você salvou minha vida, disse ele, olhando para o corpo da mulher-lobo. Você salvou a minha primeiro, replicou ela, tirando a própria jaqueta para cobri-lo. Mila, precisamos sair daqui. Agora, haverá mais vindo, e eu não tenho força para outra batalha. Para onde vamos? Lorenzo olhou para a floresta, então para a casa em chamas atrás deles, e finalmente para ela. Para o único lugar onde posso protegê-la, disse ele, para o território da minha matilha. Mas você disse que eles querem me morta. Alguns querem, concordou ele, mas outros podem ser convencidos. É nossa única chance. Quando começaram a caminhar em direção à floresta, Mila não pôde evitar olhar para trás uma última vez. Sua casa, seu refúgio, estava sendo consumida pelas chamas. Sua vida antiga havia literalmente virado cinzas. Agora só restava descobrir se ainda haveria uma vida pela frente. A caminhada pela floresta durou 3 horas. Lorenzo guiou Mila por trilhas invisíveis, seus sentidos aguçados detectando perigos que ela nem sequer suspeitava. Quando finalmente pararam, estavam diante de uma construção que desafiava todas as expectativas de Mila. Não era uma cabana rústica ou acampamento selvagem. Era uma mansão imponente de pedra, com torres góticas e janelas iluminadas. Dezenas de pessoas se movimentavam pelos jardins perfeitamente cuidados. Este é o território da sua matilha? Perguntou ela impressionada. Nossa espécie evoluiu, Mila. Não vivemos mais em cavernas. Um homem de cabelos grisalhos se aproximou. Seus olhos dourados brilharam quando viu Mila. Lorenzo, disse ele, a voz carregada de desaprovação. Você trouxe a humana para cá. Não tinha escolha, Aldrich. Fomos atacados por mercenários. O conselho será informado imediatamente. O conselho pode esperar, retrucou Lorenzo. Primeiro preciso que ela esteja segura. Aldrich estudou Mila com curiosidade científica, como se ela fosse uma espécie rara em extinção. Interessante, murmurou. Ela não tem medo de nós. Deveria ter? Perguntou Mila, encontrando coragem em sua própria confusão. A maioria dos humanos enlouquece ao descobrir nossa existência, explicou Aldrich. Mas você está notavelmente calma. Talvez porque Lorenzo me contou aos poucos, mentiu ela. Na verdade, não entendia sua própria reação. Deveria estar histérica, mas em vez disso, sentia-se estranhamente em casa. Lorenzo a conduziu para dentro da mansão. O interior era ainda mais impressionante. Tapeçarias antigas, móveis esculpidos à mão e retratos de pessoas cujos olhos pareciam seguir seus movimentos. Há quanto tempo sua espécie existe? Perguntou ela. Milênios, respondeu ele. Somos mais antigos que a história humana registrada. Uma mulher elegante desceu a escadaria principal. Cabelos prateados emolduravam um rosto atemporal, e seus olhos azuis gelados se fixaram imediatamente em Mila. Então esta é a famosa humana, disse ela, sua voz como seda sobre aço. Aqui conseguiu capturar o coração do nosso alfa, Mila. Esta é Liana, nossa anciã mais respeitada. Liana se aproximou, circundando Mila como um predador avaliando sua presa. Há algo diferente em você, criança, observou ela. Algo que não consigo identificar. Do que está falando? Perguntou Lorenzo, franzindo o senho. Sua humana não é completamente humana, declarou Liana. Há sangue de lobo em suas veias. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mila sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso é impossível, sussurrou ela. Meus pais eram humanos normais. Os pais que a criaram, talvez, disse Liana gentilmente, mas não os que a geraram. Lorenzo pegou a mão de Mila, sentindo-a tremer. Você tem certeza? Perguntou ele. Absoluta. O cheiro dela, a forma como nos aceita tão facilmente, a conexão que vocês dois compartilham, tudo faz sentido agora. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar a diversos lugares.
Obrigada por estar aqui, mas se ela tem sangue de lobo, disse Lorenzo lentamente, por que nunca se transformou? Sangue diluído, explicou Liana, provavelmente de várias gerações atrás. Ela carrega a essência, mas não a força total da transformação. Mila se deixou cair em uma poltrona próxima, tentando processar a informação. Isso muda alguma coisa? Perguntou ela. Sobre as leis? Sobre nós? Muda tudo, disse uma voz atrás deles. Todos se viraram para ver Kael entrando na sala, acompanhado por outros membros do conselho. Se ela tem sangue de lobo, mesmo diluído, a união não é mais proibida, continuou ele. Na verdade, pode ser exatamente o que nossa espécie precisa. Explique, ordenou Lorenzo. Nossa população está diminuindo, Lorenzo. Casamentos entre lobisomens puros estão gerando menos filhos a cada geração. Precisamos de sangue novo, de uma forma de revitalizar nossa espécie. Um homem mais velho, claramente líder do grupo, se adiantou. Mila Santos, disse ele formalmente, se você aceitar se unir oficialmente a Lorenzo, não apenas sua vida será poupada, mas você se tornará a chave para a sobrevivência de nossa espécie. E se eu recusar? Perguntou ela, embora temesse a resposta. Então tanto você quanto Lorenzo serão executados ao amanhecer, disse ele simplesmente, por traição e por quebrar as leis ancestrais. Lorenzo deu um passo à frente, colocando-se entre Mila e o conselho. Ela precisa de tempo para decidir. Não temos tempo, retrucou Kael. Os mercenários que os atacaram eram apenas o começo. Há rumores de que outras matilhas estão se unindo contra nós, usando a situação de vocês como desculpa para uma guerra territorial. Que tipo de união vocês estão propondo? Perguntou Mila, surpresa pela firmeza de sua própria voz. O líder do conselho sorriu, mas não havia calor na expressão. Um ritual de acasalamento sob a lua cheia, permanente e irrevogável. Você se tornaria verdadeiramente uma de nós, para sempre. E isso me daria o poder de me transformar? Possivelmente, o ritual pode despertar o sangue de lobo adormecido em suas veias. Mila olhou para Lorenzo, vendo o conflito em seus olhos. Ele claramente queria que ela dissesse sim, mas não por causa das ameaças ou pressões políticas. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou ela. Até que a lua nasça esta noite, respondeu o líder. 4 horas. E se a lua nascer e eu não tiver decidido? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Mila fechou os olhos, sentindo o peso de 2 espécies inteiras sobre seus ombros. Quando os abriu novamente, todos na sala a observavam intensamente, esperando uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de criaturas que ela nem sabia que existiam até 2 dias atrás. Preciso conversar com Lorenzo, sozinha, disse ela finalmente. O conselho assentiu e se retirou, deixando-os sozinhos na sala ornamentada. Lá fora, o sol começava a se pôr, e Mila podia sentir o peso da noite que se aproximava. Lorenzo, disse ela, virando-se para encará-lo. Se eu aceitar, será realmente porque você me quer ou porque sua espécie precisa de mim? Antes que ele pudesse responder, um uivo ensurdecedor ecoou pela mansão. Não era um uivo de lobo comum, era um grito de guerra, e vinha de todas as direções ao mesmo tempo. Os uivos de guerra se multiplicaram, ecoando pelas paredes da mansão como um coro do apocalipse. Lorenzo correu até a janela, seus olhos escaneando os jardins onde figuras sombrias emergiam das árvores. Quantos são? Perguntou Mila, aproximando-se dele. Muitos, murmurou Lorenzo, a voz tensa. Pelo menos 3 matilhas diferentes. Alguém organizou isso. A porta da sala se abriu violentamente. Kael entrou correndo, o rosto pálido de urgência. Lorenzo, precisamos sair daqui. Agora. O que está acontecendo? Traição, disse Kael amargamente. Alguém do conselho revelou nossa localização aos inimigos. Lorenzo se virou lentamente, seus olhos cinza-aço brilhando com uma luz perigosa. Quem? Antes que Kael pudesse responder, Aldrich entrou na sala acompanhado por 2 lobisomens que Mila não reconhecia. O sorriso em seu rosto era frio e triunfante. Eu, disse ele simplesmente. Fui eu. Lorenzo rugiu, começando a se transformar, mas os 2 lobisomens desconhecidos se moveram mais rápido.
Algemas de prata foram colocadas em seus pulsos antes que pudesse completar a mudança. Prata abençoada, explicou Aldrich casualmente, impede a transformação e enfraquece nossa força. Por quê? Perguntou Lorenzo, lutando contra as correntes. Você jurou lealdade a Matilha. Jurei lealdade à nossa espécie, corrigiu Aldrich. E nossa espécie está morrendo por causa de líderes fracos como você. Mila deu um passo à frente, mas Kael a segurou pelo braço. Não, sussurrou ele. Não dê a eles mais motivos. Magnus Bloodfang ofereceu uma proposta interessante, continuou Aldrich. Ele unificará todas as matilhas sob sua liderança, eliminando os elementos fracos que nos impedem de reclamar nosso lugar como espécie dominante. Magnus é um psicopata, retrucou Lorenzo. Ele quer guerra contra os humanos. E talvez seja exatamente o que precisamos, disse Aldrich. Séculos escondidos nas sombras nos tornaram covarde. Um homem massivo entrou na sala. Cabelos longos e grisalhos emolduravam um rosto marcado por cicatrizes de batalha. Seus olhos dourados brilhavam com uma sede de sangue que fez Mila recuar instintivamente. Magnus Bloodfang, disse Lorenzo venenoso. Lorenzo Draven, respondeu Magnus com um sorriso predatório. O famoso alfa que se apaixonou por um bichinho de estimação humano. Ela tem sangue de lobo, interferiu Aldrich. Lyanna confirmou. Magnus riu, um som áspero e desagradável. Sangue tão diluído que é praticamente inexistente. Uma afronta à nossa pureza racial. Não fale dela como se fosse um objeto, disse Lorenzo, lutando contra as algemas. Oh, mas ela é, replicou Magnus, aproximando-se de Mila. Um símbolo da fraqueza que infectou nossa espécie. E símbolos devem ser erradicados. Kael se adiantou, colocando-se entre Magnus e Mila. Ela está sob proteção do ritual, disse ele firmemente. O conselho aprovou. O conselho que importa já tomou uma nova decisão, disse Magnus. Lorenzo será executado por traição. A humana será usada como exemplo do que acontece quando nossa espécie se mistura com inferiores. Você não pode fazer isso, protestou Mila, encontrando sua voz. Eu aceito o ritual. Aceito me unir a Lorenzo. Magnus gargalhou. Tarde demais, querida. Seu destino já foi selado. Foi então que Lyanna entrou na sala, seguida por vários membros leais do conselho original. Alto, disse ela, sua voz carregando uma autoridade ancestral. Esta farsa termina agora. Lyanna, disse Magnus, mas havia cautela em sua voz. Não interfira. Você ousa dar ordens a mim, Magnus? Retrucou ela. Eu estava protegendo nossa espécie antes de você nascer. Os tempos mudaram, velha. Sua era de diplomacia acabou. Lyanna sorriu, e havia algo terrível na expressão. Minha era nunca acabou, e você está prestes a descobrir por quê. Ela gesticulou, e de repente a sala se encheu de lobisomens leais a Lorenzo. A tensão explodiu em violência. Kael, gritou Lorenzo. Proteja Mila. Kael agarrou a mão de Mila e a puxou em direção à porta, mas Magnus foi mais rápido. Com um movimento fluido, ele a agarrou pelo pescoço, levantando-a do chão. Um passo, e eu quebro o pescoço dela, ameaçou ele. Todos congelaram. Lorenzo rugiu de fúria impotente, as algemas de prata queimando sua pele enquanto lutava para se libertar. Muito bem, disse Magnus. Agora vamos fazer do meu jeito. Ele se dirigiu à janela, ainda segurando Mila. Com um movimento, quebrou o vidro e saltou para o jardim, aterrissando com facilidade sobrenatural. Lorenzo! Gritou Mila antes que Magnus colocasse uma mão sobre sua boca. Você tem 1 hora para se render, gritou Magnus de volta para a mansão. Venha sozinho para a clareira sagrada, ou eu mato sua humana muito lentamente. Lorenzo caiu de joelhos, a realização do que acabara de acontecer o atingindo como um soco no estômago. Vamos salvá-la, disse Kael, começando a remover as algemas de prata. Não, sussurrou Lorenzo. Ele quer que eu vá. É uma armadilha. Então o que fazemos? Lorenzo levantou os olhos, e Kael viu uma determinação mortal neles. Damos a ele exatamente o que está esperando, disse Lorenzo, mas não da forma que ele imagina. Lyanna se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lorenzo. Há algo que você deve saber sobre a garota, disse ela suavemente. Algo que mudará tudo. O quê? O sangue de lobo nela não é apenas qualquer sangue.
revelou Liana. É da linhagem real. Ela é descendente direta dos primeiros. Lorenzo sentiu o mundo parar ao redor dele. Os primeiros eram os lobisomens originais, praticamente extintos há séculos. Se Mila carregava esse sangue, isso significa que ela pode despertar todos os poderes ancestrais, continuou Liana, mas apenas sob extremo estresse emocional ou perigo de morte. Lorenzo fechou os olhos, percebendo a terrível ironia da situação. Magnus não sabe o que está fazendo. Não, concordou Liana, mas quando descobrir, será tarde demais para todos nós. Do lado de fora, o uivo de triunfo de Magnus ecoou pela floresta, um som que gerou arrepios em todos que o ouviram. Lorenzo havia perdido Mila, mas talvez, apenas talvez, isso despertasse algo nela que mudaria o destino de todas as criaturas sobrenaturais para sempre. A clareira sagrada estava iluminada pela lua cheia quando Lorenzo chegou. Magnus o esperava no centro, segurando Mila inconsciente contra o peito. Ao redor deles, dezenas de lobisomens hostis formavam um círculo ameaçador. Pontual, disse Magnus com um sorriso cruel. Admiro isso em um alfa prestes a morrer. Lorenzo deu um passo à frente, as mãos vazias erguidas em rendição. Me solte e deixe ela ir. É comigo que você tem problemas. Ah, mas é aí que você se engana, replicou Magnus. Meus problemas são com tudo que você representa. Fraqueza, compromisso, amor por criaturas inferiores. Magnus jogou Mila no chão como um saco de lixo. Ela gemeu, acordando lentamente. Quando viu Lorenzo, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio e desespero. Lorenzo, você não deveria ter vindo. Eu sempre virei por você, disse ele suavemente. Magnus rugiu de raiva. Patético. Observem todos como o grande Lorenzo Draven se humilha por uma humana sem valor. Ela vale mais que toda sua matilha junta, retrucou Lorenzo. Então morram juntos, declarou Magnus, começando a se transformar. Foi nesse momento que Mila sentiu algo se quebrar dentro dela. A visão de Lorenzo sendo ameaçado, a certeza de que ambos iriam morrer, despertou algo ancestral em seu sangue. Dor explodiu por todo o seu corpo, seus ossos começaram a se reconfigurar, músculos se expandindo de forma sobrenatural. Mas diferente das transformações que havia presenciado, a sua era acompanhada por uma luz dourada que irradiava de sua pele. Impossível, sussurrou Magnus, parando no meio de sua própria transformação. Quando a mudança se completou, Mila havia se tornado algo que nenhum deles esperava. Não era apenas uma loba comum, era uma criatura magnífica de pelos prateados e olhos dourados que brilhavam com poder ancestral. A energia que emanava dela fez todos os lobisomens presentes se curvarem instintivamente. Era o poder dos primeiros, a autoridade original que havia dado origem a todas as matilhas. Magnus tentou atacar, mas Mila se moveu com uma velocidade que desafiava a compreensão. Em segundos, ele estava no chão, sua garganta pressionada pelas mandíbulas dela. Eu sou Mila Santos, disse ela, sua voz ecoando sobrenaturalmente pela clareira. Descendente dos primeiros, companheira escolhida de Lorenzo Draven e sua nova Alfa Suprema. A declaração enviou ondas de choque através de todos os presentes. Magnus tentou se debater, mas o poder ancestral de Mila o mantinha imobilizado. Você tem uma escolha, continuou ela. Aceitar minha autoridade e viver em paz, ou desafiar os primeiros e enfrentar as consequências. Magnus baixou a cabeça em submissão reluctante. Ao redor da clareira, outros lobisomens começaram a se ajoelhar. Lorenzo, ainda em forma humana, se aproximou lentamente. Quando Mila se transformou de volta, ela caiu em seus braços, exausta pelo despertar de poderes que dormiam há gerações. Como se sente? Perguntou ele suavemente. Diferente, admitiu ela. Mais completa, como se finalmente soubesse quem realmente sou. E quem é você? Mila sorriu, tocando o rosto dele com ternura. Sua companheira, sua igual, sua parceira em tudo. 3 meses depois, Mila e Lorenzo caminhavam de mãos dadas pelos jardins da mansão renovada. O ritual de acasalamento havia sido realizado sob bênçãos de todas as matilhas, unindo não apenas 2 corações, mas 2 espécies. Tem certeza de que não se arrepende? Perguntou Lorenzo, observando-a admirar as flores que haviam plantado juntos. De quê? De descobrir que sou descendente de lobisomens ancestrais? De me tornar líder de criaturas que nem sabia que existiam?
de me casar com o homem mais teimoso e protetor do mundo? Principalmente da última parte. Mila riu, se virando para beijá-lo suavemente. Nunca, sussurrou contra seus lábios. Mesmo que pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Mesmo sabendo dos perigos, especialmente sabendo dos perigos, disse ela, porque foi o perigo que nos trouxe um ao outro. Lorenzo a abraçou forte, respirando o perfume dela que agora carregava traços de sua nova natureza lupina. Eu te amo, Mila Draven. E eu te amo, meu alfa, para sempre, enquanto a lua cheia brilhava sobre eles, iluminando um futuro construído sobre amor, coragem e a força de duas almas que encontraram uma na outra sua verdadeira natureza. Uma verdade se cristalizava. Às vezes, salvar um estranho ferido pode mudar não apenas uma vida, mas o destino inteiro de duas espécies. O amor verdadeiro não conhece barreiras de espécie, tempo ou impossibilidade. Ele encontra um caminho, sempre. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.